Como informei, este segundo bloco da nossa terceira videoaula, ela trará os comentários sobre dois poemas dos nossos poetas byronianos. Então começamos agora com o Joaquim de Souza e vejamos a íntegra do poema. O poema chama-se A Luz de uma Estearina e diz o seguinte: Não me chores por Deus, o meu destino rojou-me a pira ardente dos prazeres. Preciso do satânico divino, desses devassos beijos das mulheres. Eu sei que vou morrer. Lufada fria desnudou meu vergel de mocidade. Queima-me o sangue e a febre, na ardentia em ondas de fugaz lubricidade. Qual vulto temeroso que perpassa entre as neves da escura cerração, sozinho, aos ombros nus, conchego a capa e mergulho na longa escuridão. Vem, sombra peregrina e lagrimosa, palpitante de pejo e de receio, qual nuvem perfumada e vaporosa, de manso adormecer sobre o meu seio, ó vem, ninguém te escuta, a lua dorme. No seu leito de arcanjo e prostituta, em longos beijos, Marion Delorme, pousemos do prazer a taça enxuta. Olha, a brisa repousa no arvoredo, o céu é todo crepe, nem um círio. Esse resto de vida que nos resta, gastemos na taça do delírio. Eu quero enodar-te, essa grinalda, acho um gozo satânico em perder-te. Não sei se é ódio a febre que me escalda, esse fogo que faz-me enlouquecer-te. Tu és ainda um raio de minha alma que voga sobre o mar do ceticismo, um traço do luar de noite calma, resvalando dos céus no meu abismo. Espreita a luz mortiça da lanterna o moço Dom Juan, o libertino. Dorme a sonhar na banca da taverna, deixai o condenado do destino. É tarde, Marion, para os devaneios. É hora de gozar que foge a vida. Deixa beber aromas nos teus seios e busquemos nos céus a luz perdida. Caminheiro sem fé que vaga insano, cavalgando o corcel do seu tormento. Eu fui o meu senhor e meu tirano. Morri e não vivi um só momento. Não me chores, mulher, se a morte acaso repousar-me no rosto o beijo amigo, na penumbra infeliz do meu ocaso, ainda eu viverei talvez contigo. Lá, sob o céu vermelho das procelas, correm nuvens velozes e incendiadas. São nossas crenças, Marion, são elas, para o fundo dos abismos impelidas. Eu sinto-me quebrarem fibra a fibra a caçoula febril do coração, e minha alma que morre já não vibra, senão cantos de fel e maldição. Morramos, sejamos assassinos, o peito que gemeu de dor estala, em nossa tumba o corvo dos destinos, ri-se, gargalha, tripudia e fala. Então aqui na sequência dos slides, eu trouxe os fragmentos do poema e fui analisando aí alguns trechos, ok? Então vamos acompanhar. Então, inicialmente, é bom informar que o título, né? O título do poema, estearina, a palavra estranha, não é? É uma substância usada no fabrico de certo tipo de vela. Então, a luz de uma estearina é a luz de uma vela, né? A luz de uma lanterna, como ele vai dizer um pouco mais à frente do poema. Então, trata-se assim de uma luz débil e passiva de se interromper a qualquer hora. Né? Uma metáfora da vida do poeta, que foi tão curta, né? E mostra também que essa visão, as imagens que ele traz, vem a partir de uma luz fraca, de uma luz frágil, que mostra mais contornos do que propriamente a aparência como um todo. O satanismo é flagrante no poema, não é?
e se evidencia de várias formas, né? Então, a primeira coisa, ele, o eu lírico, como o diabo, foi destinado à pira dos prazeres, né? Como diz aí, destinado à pira dos prazeres, ok? Aí no segundo verso, né? Segundo verso. Há também a pressão das expressões satânico-divino na estrofe 1 e gozo satânico na estrofe 5. O satanismo também se anuncia pelo uso de expressões várias que compõem um ambiente soturno e marcado pela devassidão, como névoas de escura cerração e longa escuridão, né? Então, esses exemplos aí vocês encontram na segunda estrofe, né? Qual vulto temeroso que perpassa entre as névoas de escura cerração, sozinho aos ombros nus, conchego a capa e mergulho na longa escuridão. O satanismo também se anuncia pela referência a seres estranhos. Seria o próprio poeta, seria o diabo, né? Como vulto temeroso, né? Qual vulto temeroso e sombra, aí ficou sobra, né? Vou fazer o concerto antes de mandar para vocês. Sombra peregrina e lagrimosa. Finalmente, o satanismo aparece no poema pela entrega alucinada do eu lírico aos prazeres terrenos, né? E a entrega alucinada, como se vê em mergulho na longa escuridão e esse resto de vida que nos resta, gastemos na taça do delírio. Interessante também que o texto é atravessado por antíteses, né? Mostrando um pouco também da confusão mental do personagem, né? Então nós temos, por exemplo, na estrofe 1, a expressão satânico divino, pois para ele é divino amar Satã, né? E leito de arcanjo e prostituta, então ele une o anjo e a prostituta na única expressão. O eu lírico seguia pelo lema horaciano do carpe diem, né? Colher o dia, literalmente, né? Então, muito frequente em textos românticos. Aproveitar o momento, pois a morte é tanto certa quanto iminente. Por isso ele diz: esse resto de vida que nos resta, gastemos na taça do delírio. E na composição do ambiente soturno e devasso do poema não falta alusão a Marion Delorme, né? Ou Marion Delorme. Ela é uma personagem que realmente existiu, uma famosa libertina, né? Tinha muitos amantes, e ela é transformada em personagem de uma peça com o mesmo nome, escrita em 1828 por Victor Hugo, autor do romantismo francês. Então vocês têm aí em destaque uma ilustração da Marion Delorme, né? Então ele chama-a como amante, né? A sua amante é uma libertina. E ele depois vai se mostrar como Dom Juan, também um libertino. Aqui nessa segunda parte do poema, nós temos aí essa alusão exatamente ao libertino Dom Juan, né? Que ele usa para descrever-se. O Lord Byron, inclusive, tem um longo poema dedicado a Dom Juan, né? Que era uma espécie de modelo, né? A ser seguido, né? Personagem mulherengo, entregue aos vícios. A expressão mar do ceticismo na estrofe 1 dá tradução ao estado anímico do eu lírico, quer dizer, o mundo interno, as emoções do personagem. Ele é desesperançado, confuso, e por isso ele se descreve como um caminheiro sem fé, entregue à devassidão. A referência à luz mortiça da lanterna, né? Já presente também essa imagem lá no título. A referência à luz mortiça da lanterna está em sintonia com a vida da personagem,
que não vê com clareza as coisas, né? É uma luz mortiça. Esse pormenor, a luz artificial contrasta, desculpe, a palavra ficou difícil de sair. Então, a luz artificial contrasta com a luz perdida que ele busca nos céus, né? Então, aí você pode também ver a questão do satanismo, né? Lúcifer, né? Aquele que conduz a tocha. Lúcifer era aquele soldado que vinha com a tocha à frente dos outros, né? Ele, segundo uma linha mitológica, né? Ele é expulso do céu e lançado na escuridão, né? Então, essa luz perdida, a luz perdida do diabo, a luz perdida do homem. Aí você pode também ver a luz perdida em relação à razão, a perda da razão, né? Novamente o poeta reforça a aproximação, né, do eu lírico com Satã. É um condenado do destino. Ele se descreve assim na estrofe 2 dessa parte do poema. E cantos de fel e maldição. A alusão à figura do corvo é muito interessante. Ela está no finalzinho aí desta parte. Oh, morramos, sejamos assassinos. O peito que gemeu de dor estala. Em nossa tumba o corvo dos destinos. Ri-se, gargalha, tripudia e fala, né? Então, o corvo é dos animais grotescos, né? Você tem a coruja, o abutre e outros animais, né? Então é muito interessante que essa ave é sempre associada às desgraças. E ela nos permite uma aproximação com Edgar Allan Poe, autor do lúgubre poema O Corvo. Então não sabemos se o poeta leu, né, o Edgar Allan Poe, mas era um poema muito famoso, né, à época. Com acerto, assim, é a aproximação que Sânzio de Azevedo faz entre o poema, este poema que acabamos de ver, com A Noite na Taverna, né, de Álvares de Azevedo. A Noite da Taverna é um conjunto de contos, 5 contos, né, que são descritos por pessoas que estão lá entregues aos vícios, né, em um bar, que é a taverna, né? Então, o ambiente soturno do poema corresponde ao mesmo ambiente que se encontra neste livro A Noite na Taverna, ok? Então, após esse comentário sobre o poema do poeta Joaquim de Souza, nós passamos agora a um poema de Barbosa de Freitas. Então, como fizemos anteriormente, nós vamos ver a íntegra do poema, né? O poema chama-se Aos Meus 22 Anos. Sombras da noite eterna, horríveis sombras, o que buscais em torno do meu leito? Vireis trazer-me o bálsamo da vida, ou alentar a esperança no meu peito? Sombras da noite eterna, horríveis sombras. Então, vocês observam que ele repete o primeiro verso, não é? Após o quarto verso, ele retoma novamente o primeiro verso. É uma estratégia que ele adotará ao longo de todo o poema. Deixai-me em plácido sossego, ainda lobrigo a tênue luz dos sonhos, dos meus vergéis as gramas viridentes, meus perfumosos lírios tão risonhos. Deixai-me em plácido sossego. Sinto saudade das manhãs de moço, de ti, Maria, inocentinha hebreia. Mas qual da noite a luz do fogo errante, de minha vida a lâmpada bruxuleia. Sinto saudades das manhãs de moço. Ó noites de luar, divinas noites, quando no parque a sós brincava à toa, onde te ocultas tu, loiro passado, quando eu colhia os juncos da lagoa. Ó noites de luar, divinas noites. E tu, ó minha turba de amiguinhos, desse labor insano da inocência, onde vos lança a fúria do destino,
onde os detém a mão da providência, e tu, ó minha turba de amiguinhos. Sombras da noite eterna, horríveis sombras, não me oculteis da vida a claridade, não me lanceis tão cedo, ó impiedosas, na enxovia fatal da eternidade. Sombras da noite eterna, horríveis sombras. Não disse acaso Deus, aí tens o mundo, vivei e gozai, aí tens o paraíso? Tudo lhe deu e a própria semelhança. Não lhe deu a mulher a flor do riso? Não disse acaso Deus, aí tens o mundo? É cedo ainda, ó pálidos couveiros, ainda quero beber ventura, enganos. Quero cantar minha doce aurora, que me sorri aos meus 22 anos. É cedo ainda, ó pálidos couveiros. Não vos receio a lúbrica risada, mensageiros celestes ou do Averno. Hoje se morre aos cantos da Dalila, ou mergulhado em ondas de Falerno. Não vos receio a lúbrica risada. Não se agacha o granito, afronta o raio. Não se esmorece à toa, é covardia. Seja ante o fundo tétrico do abismo, seja no transe amargo da agonia. Não se agacha o granito, afronta o raio. Sim, eu quero viver, amo os prazeres. Dos banquetes da vida eu sou feliz. Sinto-me forte quando fito os olhos das morenas febris do meu país. Sim, eu quero viver, amo os prazeres. Ai, como é belo ter ventura, amores, dormir e sonhar num colo de serrana, ao canto matinal das avezinhas, na palmeira gentil americana. Ai, como é belo ter ventura, amores. Entre amores, a vida é sempre bela, a tempestade, oásis de bonança. Na escuridão, o pálido relâmpago se nos parece um riso de criança. Entre amores, a vida é sempre bela. Tenho nojo do esquife, odeio as nenhas, causa-me tédio o sino que retumba. Maldigo o seco crepitar dos círios, próxima à ideia da sombria tumba. Tenho nojo do esquife, odeio as nenhas. Sabei agora, ó lívidos fantasmas, quando meu ser cai na dura estrada, como a luz que se apaga à ventania, voltarei sem temer ao grande nada. Sabei agora, ó lívidos fantasmas. Então aqui nós temos o início, né, a primeira das 3 colunas do poema, e vamos ver aí alguns dos comentários que eu teci sobre o poema. Então, do ponto de vista estrutural, estamos diante de versos decassílabos, né? Então, cada verso tem 10 sílabas poéticas. E desconsiderando o verso que se repete, estamos diante de estrofes com 4 versos, ou quadras. Né? Então, nós observamos ao longo do poema todo uma simetria. Né? Os versos têm o mesmo tamanho, as estrofes têm o mesmo tamanho. E aqui eu fiz uma breve visita a um livro que é muito caro, gosto muito deste livro, né? Um livro em que a Davi Arrigulti faz uma análise da poesia do Bandeira. E um dos capítulos é dedicado exatamente aos poemas funéreos, né? Os poemas ligados à morte, que foi uma marca, principalmente na primeira parte, né? Cinza das Horas, é o primeiro livro dele. Então ele, sabendo da morte iminente, ele tinha contraído tuberculose numa época em que tuberculose era pior do que muitas doenças dos nossos dias, né? Então ele passa a escrever tendo a morte como companheira, como figura ao lado dele. Então, na leitura que o Davi Arrigulti faz da poesia de Manuel Bandeira, ele observa que os poemas relacionados com a morte são sempre, quase todos, com uma medida padrão. Ele tem todos os versos têm mais ou menos o mesmo tamanho, as estrofes têm a mesma quantidade de versos. Então, na leitura que o Davi Arrigulti faz, ele defende a ideia de que, com isso, o poeta quis aproximar a morte, o tema, dos ciclos da natureza,
dia e noite, as fases da lua, né? Maré cheia, maré baixa, as estações do ano, etc. Eles têm mais ou menos uma simetria. Com isso, o poeta quis naturalizar a morte. A morte realmente é natural, mas o homem também é um ser cultural e há todo um trabalho cultural sobre a morte. Então ele quis aproximar, Manuel Bandeira, na leitura de Davi Arrigucci, quis aproximar a morte da natureza, como a dizer, não há como, por que temê-la, ela é tão natural como nascer, né? Como a vida. Então foi a maneira como o poeta Manuel Bandeira teria resolvido esse drama da morte iminente. No entanto, embora aqui no poema de Barbosa de Freitas nós tenhamos também essa simetria, eu creio que aqui não se aplica, né, essa mesma leitura do Bandeira, porque não há aqui uma naturalização da morte no sentido de acatamento, de aceitação. No poema, a morte surge como algo desesperador e produtor de pesar, né? Nota que em alguns poemas de Bandeira ele até brinca, né, com a morte, né? Mas aqui nós temos essa relação diferente, né? Uma relação de um jovem com essa morte e marcada pelo pesar, né? Pela dor, né? Pelo desespero. Ainda nessa parte inicial, contrastando com o título, quando você lê Aos Meus 22 Anos, nós trazemos de pronto a imagem festiva, né? A celebração do aniversário, né? A continuidade da vida. No entanto, ao contrário do que promete o título, o que nós temos é um tom lúgubre, né? Fúnebre do poema, né? Pelo menos boa parte dele, como nós veremos a seguir. Então ela se anuncia já na abertura pela condição das sombras horríveis da noite como interlocutor do eu lírico. Com ele fala para essas sombras, ele se dirige, né? E nesse pormenor nós temos outros interlocutores que são igualmente tétricos, né? Nós temos os pálidos coveiros um pouco mais à frente e também temos os fantasmas lívidos fechando o poema. Então, a presença dessas pessoas com os quais o poeta dialoga, né, imprime um tom funéreo ao poema que contrasta com a promessa do título. Observem também essa circularidade, né, essa repetição do primeiro verso, ele vai se repetindo, né? O primeiro verso de cada estrofe se repete ao final da mesma, ela gera uma circularidade, né? Uma circularidade que na minha leitura aponta para o estado anímico da voz poética, não é? Com o estado em que ele se encontra. Parece preso num labirinto impossível de quebrá-lo, né? Então ele vai circulando sem encontrar uma saída para esse estado de aflição. A confusão mental do eu lírico se exprime aqui mesmo na primeira estrofe, né? Quando ele pergunta às sombras horríveis da noite se elas vieram trazer para ele o bálsamo da vida, ou então um alento para a sua esperança, para a esperança no seu peito. Como é que você pode acreditar, né, que sombras horríveis da noite possam trazer este presente, não é? Então isso mostra um pouco, né, desse estado de confusão mental da personagem. Pelo menos nas primeiras 7 estrofes do poema, é claro o contraste entre um presente sombrio e um passado luminoso. Então ele fica neste movimento, retornando ao passado e celebrando esse passado, né, em contraste com o presente que ele está vivendo. Esse passado, inclusive, é descrito na estrofe 4 como loiro passado, né? Então, um passado luminoso, é um passado cheio de luz, né? Observem aí na 4ª estrofe que, ao se reportar esse passado, ele chama as noites de luar divinas noites, absolutamente o inverso do que
anuncia o presente lá na primeira estrofe, que são sombras da noite eterna, horríveis sombras. Então esse contraste entre esses dois interlocutores, né, designa a distância, o abismo entre esse passado luminoso e esse presente de trevas, né? Nesse contexto, chama a atenção que um eu lírico tão jovem, né? O eu lírico que, como o poeta, acaba de alcançar os 22 anos. Como é que alguém com 22 anos faz alusão a uma mocidade que já passou? Tão moço ainda é, né? E ele chega a sentir saudades das suas manhãs de moço, como diz na estrofe 3. Então é muito estranho, né? Que esse eu lírico tão jovem fale de uma mocidade perdida. Aí nós temos a segunda coluna, volta novamente às sombras da noite eterna, horríveis sombras, né? Então marcando essa circularidade. E aí nós vemos na estrofe 8 a alusão aos pálidos coveiros, né? Então a morte que era antes referida de maneira indireta, aqui fica muito clara com a presença desses coveiros, e são coveiros pálidos, né? Então eles soam aqui como um registro profético da própria morte do poeta, né? Que faleceria um ano depois. O poeta, que tinha 22 anos, na época da escrita do poema, faleceria um ano a mais, né?